Bom, dando continuidade, vamos aqui partir para a definição de norma propriamente dita, né? O que vem a ser uma norma social. E um autor interessante aqui para a gente tomar como referência é o Feldman, né? Ele está devidamente citado aí no texto, tá? Tem a devida referência no texto na íntegra. E ele realizou uma extensa análise de mais de 100 definições de normas e valores. E ele observou que, de modo geral, todas as definições apontam que a norma explicam, né, se referem a uma obrigação coletiva ou um tipo de dever. Então elas estariam aí relacionadas a um código de conduta, uma maneira que eu devo me conduzir, de uma maneira que eu devo agir ou não agir em determinada sociedade, em determinada cultura, determinado bairro, né? Então cada local, micro local aí ou um grande local, teriam aí as suas normas vigentes, as suas normas que ditariam o comportamento, né, as relações humanas naquele ambiente. Então, Emmerich, Goldman e Schuri, né, que também estão devidamente citados aí no texto, eles já colocam uma definição parecida, né, colocando as normas sociais como crenças compartilhadas de como o indivíduo necessita agir em relação ao outro, quase como um código de ética, né? Então, como eu devo me relacionar com o meu amigo, com o meu vizinho, com os meus parentes, né? Feldman, ele já coloca as normas sociais seriam regras estabelecidas pelos grupos para regularizar o comportamento de seus membros. Então, né, normas são padrões de conduta. Então, para que a sociedade, né, se tornasse civilizada, né, para que a gente pudesse conviver de modo coletivo, precisou-se aí estabelecer normas e regras de condutas, né, que vão aí definir, delimitar o nosso comportamento, para que tivesse aí uma ordem vigente, para que a sociedade pudesse aí se estruturar devidamente, né? Então, as normas sociais são regras de comportamentos que vão nortear as relações humanas, né? Então, é aquela situação, né? Como eu devo me comportar em determinada situação. Por mais que muitas vezes não exista um código escrito, legalizado propriamente dito, mas existem aí normas de conduta que vai reger aquele comportamento em determinada situação. Então, a origem dessas normas é cultural, é também vindo aí do comportamento esperado pelo bem da coletividade. Então, a cultura de determinado país, de determinado bairro, ela influencia, né? Ela vai gerar determinadas normas, né? O comportamento coletivo, né? O que se espera de ser o mais benéfico para aquela sociedade vai também, né, gerar, vai ser algo que vai aí acabar influenciando na geração aí de normas, né? Então, muitas vezes essas normas elas vão se materializar em leis, né? Então, antes dos códigos escritos, dos códigos aí vigentes no nosso país, né? Então, existiu um período em que as normas eram meramente faladas, né? Informais. E até que elas vão aí tomando uma proporção grande, precisaram aí ser consolidada nesse sistema de leis, né? Então vamos pegar, por exemplo, aqui leis de trânsito, né? Então quando surgiram lá os carros, os primeiros veículos, o tráfego naturalmente não precisava ali de uma regra de conduta, né? Então o número de motoristas era pequeno, né? A população era muito menor. Então conforme, né, os carros foram aumentando, as cidades foram também ficando mais movimentadas, né? A partir do momento que os veículos passaram a dividir espaço com pessoas, né? Então, obviamente, foi percebido ali que havia necessidade de uma norma, de regras, para que a cidade se coexistisse, né? Que os veículos e os transeuntes se coexistissem ali no espaço, inclusive que os veículos também mantivessem uma ordem quando em relação com outros carros, né? Então, obviamente, antes de alguém ter lá a ideia, né, vamos materializar aqui o primeiro código de trânsito, já existia uma certa conduta. Então, provavelmente as pessoas começaram a perceber que, olha, quando eu estou vindo aqui numa via principal, você vai esperar antes de entrar, né? Olha, se eu for virar para a direita, eu vou dar um sinal aqui de mão, né? Vou apontar, né, que eu vou virar, né? Ó, se um pedestre, se alguém for atravessar a rua, vamos parar o carro e esperar.
Então, certamente, houve um tempo em que essas leis de trânsito foram assim, informais, até que se viu a necessidade de que elas tomassem aí uma formalidade e passassem a ser tidas aí como leis, né? Inclusive com suas devidas punições, né? Então, essa evolução do Código de Trânsito é um exemplo de normas culturais necessárias para o bom desenvolvimento, né, da sociedade, que foram aí adaptadas, né? Então, quando a gente olha assim a própria evolução da nossa espécie, ela vem aí, ela mostra muito disso, né, de como as normas também foram evoluindo, passaram, né, de uma situação informal para uma situação de formalidade. O tratamento com crianças, né, outro exemplo, né, de como a cultura ela acaba, né, gerando normas que vão aí moldar o nosso comportamento. Então, nos primórdios da civilização, a criança era totalmente negligenciada, né? Chegou um ponto, a criança era vista simplesmente, né, como um pequeno adulto, um adulto em miniatura. Não tinha essa individualidade, essa natureza infantil. Isso aí não era considerado. Então isso fazia com que as crianças fossem assim criadas de qualquer maneira, por isso que a taxa de mortalidade, né, até vamos pegar aí século passado, né, ou 2 séculos para cá, né, era muito diferente, né? Então as crianças não tinham esse cuidado especial que elas têm hoje. Com o passar do tempo, com a evolução, foi se percebendo, né, que o cuidado com as crianças era importante, que as crianças eram pessoas com individualidades, com particularidades bem diferentes dos adultos, né, que mereciam um tratamento e um cuidado especial, e assim foi indo, né, até que isso veio primeiramente através aí do costume, da cultura, né, até que consolidou-se em leis, e hoje nós temos aí diversas leis e códigos específicos aí para a proteção da criança. Então, sim, esse retrospecto mostra, né, essa relação que há entre cultura, comportamento esperado e as normas, né? Então, é um movimento, né, interrelacional, né, da cultura, né, do meio, né, do comportamento de cada cidadão, que vai aí gerando aí as normas de conduta, que também vão influenciar o indivíduo e a própria cultura, né? Eles vão se desenhando mutuamente, né? Então, as normas são capazes de predizer os comportamentos, né? Então, quando você se insere em determinada cultura, você conhecer as normas vigentes ali faz com que você consiga compreender o comportamento daquela população, daquele local. Então, isso fica bem claro, né? Você pode fazer esses experimentos, né? Você sabe como vai agir os cidadãos em cada país, por exemplo, diante de situações. Você deseja conhecer determinada cultura, conhecer determinado indivíduo, você olhar para as normas vigentes daquela sociedade onde ele habita, você vai saber muito, você vai conseguir ali predizer o comportamento dos indivíduos, né? Então, por exemplo, se uma mulher ela andar com um vestido curto aqui no nosso país, no Brasil, isso aí não vai trazer aí problema nenhum, né? Então, por mais que uma ou outra pessoa pode fazer alguma crítica, mas isso é totalmente normal, naturalizado aqui no nosso país. Agora imagine uma mulher, ela sair vestida com um vestido extremamente curto num país de religião muçulmana, por exemplo, né? Então isso aí pode ser dependendo o extremismo, né, daquela região, pode ser motivo aí dela ser até condenada à morte, né? Então, são culturas diferentes, que você consegue predizer ali o comportamento esperado quando você olha para as normas de conduta daquela sociedade. Então, como hoje também já apresentei aqui, né, nessa explanação, as normas culturais ela tem uma relação direta, né, com os fatores culturais, com o comportamento em si e com o ambiente onde elas ocorrem, né? Então, a gente vê aqui que quem faz essa mesma relação acerca do comportamento humano é o behaviorismo radical, né? De que o comportamento vai ser moldado de acordo com aqui ele usa a palavra setting, né? Que seria o ambiente onde ocorre, de acordo aí com os fatores culturais daquela população,
né? E aqui é a mesma observação, só que em vez do comportamento, está falando das normas, né? Então tem uma relação direta entre tudo isso. Você vê como que também a psicologia social e o behaviorismo radical, né, eles também aí tem essa mesma visão, essa mesma interpretação acerca da conduta humana, né? Então a psicologia social focando aí nas normas que vão aí, né, acabar ditando, né, em partes o comportamento humano, né, e o behaviorismo radical que fala do comportamento humano que é ditado por essas normas, né, a mesma coisa, né, ambos aí falam do fator cultural, então a cultura de determinado local, ela tem uma relação, né, direta, né, com a formação dessas normas, o ambiente onde ocorre, então nós estamos aqui num país como o Brasil, né, então aqui é um país, né, multicultural, um país onde cada micro-região, né, vai ter as suas particularidades, né? Então isso faz com que haja diferentes normas, né, até mesmo numa grande cidade. Então um determinado bairro vai ter uma norma de conduta que vai ser diferente numa periferia. Então cada um vai ter ali o seu microcosmo, vamos dizer assim, com suas próprias normas, com suas próprias regras ali, muitas vezes informais, que vão gerir o comportamento. Então isso significa que nós vamos ter condutas diferentes de acordo com o local aí que a gente está ambientalizando, né? E nós temos consciência disso. Então se eu vou aí dar um passeio, né, por exemplo, em São Paulo, eu fui convidado lá para uma festa, né, um jantar dançante ali de uma elite lá no bairro do Morumbi. Então eu vou para lá me preparando de determinada maneira. Então eu vou ter uma roupa adequada, né? Eu vou me portar de uma maneira que eu imagino, né, que seja as normas vigentes para aquele ambiente, que vai ser bem diferente se eu vou fazer, de repente, um passeio lá, conhecer um baile funk no Rio de Janeiro. Então eu vou ter uma postura diferente, eu vou ter roupas diferentes, né? Eu vou me portar lá naquele ambiente de uma maneira totalmente diferente do anterior. Por quê? Então estou levando em consideração a cultura daquele local, o comportamento esperado, né? Então se eu vou, né, no baile, né, de gala, e como eu citei, de repente eu começo a ter uma postura totalmente ali desbochada, dançando, né, fazendo dança de cunho sexual, isso vai ser totalmente reprovável, né, nesse ambiente. Não é o comportamento esperado, esse comportamento não vai ser reforçado, ele vai ser punido naquele ambiente, ao ponto que lá no baile funk ele vai ser totalmente, né, reforçado. Então isso mostra as contingências ambientais de cada ambiente, né, como elas vão ser diferentes. Na aula da última aula, né, sobre behaviorismo radical, até que eu usei o exemplo, né, de imagine a mulher que está na praia de biquíni, onde aquilo é totalmente, né, aprovado, ninguém vai repudiar. Se ela cruzar a avenida ali, andar uns quarteirões, entrar numa boutique, entrar num shopping, ela já vai ser repudiada, né, aquela postura dela, aquela roupa. Por quê? Está levando em conta ali o comportamento esperado para aquele microambiente, está levando em conta ali a cultura daquele local. Então são posições diferentes, né? Então essas normas elas mudam radicalmente, né, num espaço geográfico pequeno, considerando aí a população que está ambientalizando, considerando também, né, o aspecto cultural daquela sociedade, né? Bom, um outro exemplo, né, de como... Bom, uma outra reflexão bem pertinente aqui para a gente compreender essa relação de norma informal, norma formal, cultura, né, comportamento, quando a gente olha pela história da pedofilia, né, do abuso sexual infantil, né? Então você pegar aí nos primórdios aí da civilização, era comum, que houvesse aí relações sexuais com crianças. Crianças eram consideradas aí meramente adultos, né, em miniatura, né? Então não tinha aí não havia nenhuma reprovação social por conta disso, né? Então se você pegar aí, já dá um pulo aqui para Roma Antiga, né? Os grandes imperadores que tinham lá seus harém, era comum que nesses harém houvesse inclusive crianças, né? Era algo totalmente assim aceitável, não era nada que a sociedade ali via como promíscuo, como ilegal, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, era muito comum que a criança ou o adolescente ele fosse entregue a um tutor, né? Geralmente aí um ancião, uma pessoa já com certa idade, que iria aí iniciar
a vida escolar daquela criança, queria ser como se fosse uma espécie de professor daquela criança, daquele adolescente, e inclusive iria iniciá-los aí nas práticas sexuais, né? Então era um abuso totalmente consentido, era normatizado, né, naquela época. Então, hoje, né, você vê assim que com o passar dos anos foi percebendo, né, que a criança é um ser em construção, que a criança tem os seus direitos, que ela não ser indigno, né, qualquer ato sexual envolvendo uma criança, ao ponto que nós chegamos na sociedade atual em que isso é totalmente repudiado, né? Então, se um dos crimes aí mais repudiados socialmente é o abuso sexual, né? Que faço até um parênteses aqui, né? Abuso sexual infantil é diferente de pedofilia, né? A pedofilia é um transtorno, a pedofilia tem um CID próprio para isso, né? Então tá lá nos transtornos aí de cunho sexual, né? Então, um pedófilo, ele não é um criminoso até que ele venha cometer um crime de abuso sexual infantil, um estupro, né, que seja. Aí ele se tornou um criminoso. Existem muitos pedófilos que simplesmente eles nunca vão cometer nenhum ato relacionado ao abuso sexual. Então são pessoas aí que não cometeram o crime. Então a pedofilia é a atração sexual, né, para com crianças, né? Então isso é considerado uma perversão, né? Não é natural, não é normal. Então isso é considerado uma perversão sexual. Então, se o indivíduo tem essa característica, mas não a manifesta, ele não comete nenhum crime, naturalmente ele não é um criminoso, é alguém ali que precisa meramente de um tratamento. A partir do momento em que ele, desse desejo, ele vai e comete o ato, aí sim estamos diante de um crime que deve ser punido, tá? Então a gente aprender, como eu disse na primeira aula de psicologia social, sair do senso comum. Então a gente vê muitas vezes aí, até na televisão já passa, né? Todos contra a pedofilia. Não está adequado isso daí, né? A pedofilia, não tem por que a gente ser contra a pedofilia. A gente tem que ser contra o abuso sexual, né? A gente vai repugnar, né, qualquer ato, né, de abuso sexual, qualquer ato, né, que contra uma criança, mas a pedofilia a gente vai ser encarado como um transtorno que deve ser tratado. O que o pedófilo cometer, que é um crime que deve ser repudiado, né? Se não ficou claro aí, depois alguém pode entrar conversar comigo e perguntar. Não vão achar que eu estou fazendo nenhuma apologia à pedofilia, tá? Em hipótese alguma. Só estou diferenciando, né, o transtorno, né, a pedofilia, do crime de abuso sexual propriamente dito, que as pessoas fazem uma grande confusão nesse sentido, tá? Então, hoje, embora seja totalmente repudiado, né, essa prática, né, sexual com crianças, né, a gente ainda vê resquícios dessa antiguidade no nosso país, né? Então, eu, né, já tive um caso, né, nem recente, né, enquanto trabalhador aí do CRAS, onde eu me deparei, né, com a situação de abuso sexual infantil com a conivência das pessoas, né, por uma falta de interpretação, né, por também uma questão de vista grossa muitas vezes, né, pela dificuldade que é um fator cultural muito forte, né. Então, culturalmente, né, a pedofilia, o estupro, ele ainda é aceitável. E quando eu disso também na primeira aula, né, que a gente tem que ser aí resistentes a isso, enquanto psicólogos sociais que todos somos, né? Nós devemos aí protestar, indignar-se, né? E ter uma postura, né, de romper com esses padrões culturais errôneos, né? Então, um exemplo é o que eu estou dizendo agora. Então, chegou lá para mim um encaminhamento do CRAS, né, de uma menina de 13 anos que estava grávida, né? Então, o encaminhamento que já tinha passado pela saúde, né, pelo PSF e também pelo Conselho Tutelar, vinha no sentido de amparar aquela menina porque ela estava grávida. Então, qual foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Tá, mas já foi denunciado, né, o que aconteceu? Quem que é o pai, né, dessa criança? Ah, o pai é um rapaz aí de 20 e poucos anos, então já foi denunciado estupro. Aí as pessoas, né, arregalam aquele olho, não, mas por que estupro? Não é estupro, né? A menina já tá morando com ele, né, ela tem 13 anos, tá morando, a mãe sabe, o pai sabe, todo mundo sabe, é estupro, gente. Por quê? É considerado estupro de vulnerável, então não existe sexo consentido com um adolescente de 13 anos para baixo. Então, se alguém manteve uma relação com uma criança, né, com um adolescente, né, seja homem, seja mulher, né, de 13 anos para baixo, é considerado estupro. Aquela pessoa lá não tem a capacidade do consentimento sexual ainda, legalmente falando. Então,
é estupro, aquela pessoa vai ter que responder. Então, foi o que eu fiz, né? Eu peguei já, embora o próprio conselho tutelar já estava ciente, aí vem essa conversa, não, doutor, né? Mas é cultural, né? Assim, a menina consentiu sobre isso. Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, mas chega em determinado momento que a gente tem que romper com isso. Então, eu levei a denúncia ao Ministério Público, né? Todos tiveram ali que prestar esclarecimentos do porquê não terem denunciado antes, né? E o rapaz respondeu, chegou a ser até preso, né? Infelizmente, assim, por mais que a gente saiba, se você pegar a zona rural, por exemplo, né? Isso é muito comum, né? Existem aí muitos relacionamentos, né? Com jovens de 13, 14 anos, né? Que muitas vezes começou ali a atividade sexual até com 12 anos, né? E muitas vezes a família, a comunidade faz vista grossa, acha que é uma coisa normal, mas não é. Então, hoje a nossa legislação, né? Ela ela veio assim, ela repudia, né, o estupro, o abuso sexual, né, isso vem aí de uma percepção cultural que nós fomos tendo ao longo das décadas, dos séculos, né, de que isso aí não é legal, né, não é humano, esse tipo de situação, hoje se consolidou em leis, mas como vocês viram aí no exemplo, ainda existe aí uma grande resistência, né. Então eu vou apresentar aqui também um vídeo, né, eu deixei eu deixei o vídeo, né, para que vocês acompanhasse lá, né, o link, né? Um vídeo que mostra um ritual de autoflagelamento. Então é importante aqui que a gente acompanhe para que eu faça uma rápida reflexão. O primeiro mês do calendário islâmico é marcado por orações e jejum, mas principalmente pela autoflagelação. Muçulmanos xiitas usam chicotes no próprio corpo até que escorra sangue. O ritual da Ashura celebra a morte do imã